boa tarde, ainda tardia, estranho dizer boa noite, né? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é sempre uma honra falar com colegas e a gente sabe que nenhuma profissão consegue abraçar tudo, né? Todos os temas, aprender tudo com perfeição. O diabetes é uma área que cresce muito e que o profissional nutricionista está se destacando mais. Existem pesquisas para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E essas pesquisas estão indo cada vez mais também para o lado da tecnologia. Tá? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem muito menos tecnologia do que tem no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Porém, está crescendo e a gente está caminhando bem para isso. Eu acho que tem uma questão muito importante do custo dessa tecnologia para os pacientes, para o Estado. Então, não está como deveria ser ainda, mas é uma coisa que está crescendo bastante. Acho que todo mundo precisa conhecer. Tem muitos diabéticos procurando esse tipo de atendimento, procurando aplicativos, procurando novas formas de controle. E vocês, às vezes, no consultório vão receber e precisam, pelo menos, saber que isso existe. Tá? Então, vão perguntando o que vocês acharem necessário. Então, aqui, para falar, dá para todo mundo ver bem? Então, a epidemia é mundial e ela acontece já há muito tempo, a um longo prazo, desde que se descobriu o diabetes. Hoje em dia, antigamente se falava de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, daí já tem o diabetes gestacional. E hoje a gente sabe que o diabetes tipo 1 já tem o LADA, que é um diabetes que vem ali já pegando adultos mais velhos, não é mais aquele tradicional característico de crianças e adultos jovens. E a gente já tem 13 subtipos de diabetes tipo 2. Que, na verdade, não consegue muito detectar ainda porque é exame genético que acaba tendo que fazer e cada exame para detectar alguma coisa é R$ 1.500 para um tipo. Então não consegue mais fazer. Mas já tem esses subtipos também. Em 2015, era estimado, e aí levando em consideração que tem muito diabético que não sabe que é diabético, né, que vai descobrir a diabetes quando já tem um problema cardiovascular, algum problema renal, alguma coisa mais séria. Em 2015 eram 387 milhões de diabéticos no mundo. Imagino que em 2035, então, em 20 anos, esse número vai ter quase 100 milhões de pessoas a mais no mundo. Então, tem paciente para todo mundo, né? Características principais: doença crônica. Doença crônica não transmissível e progressiva. Por enquanto, o diabetes não tem cura. Tem tratamento, tem controle das complicações que ele pode gerar, mas não tem cura. Complicações graves, a gente vai falar um pouquinho da tríade, né? Que é a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia, que são as complicações crônicas, mas tem as complicações agudas, especialmente hiperglicemia, que daí a longo prazo leva às complicações graves, mas a hipoglicemia, que é uma complicação aguda e que é a que os pacientes mais se queixam. Tá? E ela é muito onerosa, tanto para os indivíduos afetados, para as famílias e para o sistema de saúde. Embora o sistema de saúde não atenda da forma adequada, da melhor forma possível, porque o sistema de saúde fornece para os pacientes, em termos de insulina, em termos de medicação, o que tem de mais barato. E o que tem de mais barato não é o que tem de melhor. Infelizmente, pacientes que querem um tratamento melhor têm que entrar com pedido judicial, tem que fazer todo um processo para conseguir que o Estado banque esse tratamento para ele. Então, no final do século XX, foi quando começaram esses avanços tecnológicos no tratamento de diabetes. Esses avanços facilitaram o manejo tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde que cuida dele. Tá? Por quê? Porque ele trouxe o maior entendimento das variações glicêmicas e de como obter o melhor controle sobre elas. E quando a gente fala em tratamento do diabetes, não tem que pensar que diabetes tem que ficar uma linha reta, e um paciente que não pode ter picos glicêmicos e tal, e tem que ficar reto.
A gente tem que pensar no tratamento onde o paciente diminua a variabilidade, ou seja, momentos em que ele tem glicemias muito altas e momentos que ele tem hipoglicemia. Ele pode até ficar um pouquinho mais acima da meta glicêmica, mas sem tanta variabilidade. Por isso que hoje em dia, vocês vão ver que já está caindo por terra a questão de que a hemoglobina glicada é um método super bom para avaliar se um paciente está bem controlado ou não, porque ele é uma média glicêmica. E ele pode estar com uma média boa porque ele tem glicemias altas e glicemias muito baixas e na média ele fica ali no meio. Tá? Diminuição de episódios de hipoglicemia, que é a pior, é a sensação de morte iminente, é o que eles referem. Tá? Hiperglicemia, que normalmente não sente, tem sede, faz um pouco mais de xixi, mas não é algo que incomoda tanto quanto a hipoglicemia. E a melhoria nos resultados do tratamento da doença. A gente consegue respostas de melhores a curto prazo com tratamentos que utilizam mais tecnologia. Então, o que a gente tem disponível no Brasil para o tratamento de diabetes? São apenas 2 fabricantes de bomba de insulina. Não tem muita concorrência no mercado. A gente tem a Roche, esse aqui é o sistema Performa Combo, então vem a bomba de insulina, que é associado em comunicação por Bluetooth com um aparelhinho, que é como se fosse um glicosímetro, onde o paciente faz a glicemia e faz os comandos da bomba de insulina por esse aparelhinho. E tem a Medtronic, que começou, em maio desse ano veio essa bomba nova, foi um lançamento nos países da América do Sul, lá nos Estados Unidos ela já está um passo acima, que é a Minimed 640, e antes, o que mais tem hoje em dia aqui no Brasil, é essa bomba aqui, que é a Minimed Paradigma, tá? Daí tem a 715, a 702, a 754, que é a VEL. Então ela foi progredindo e hoje ela já faz essa aqui, suspensão de basal automática, quando ela detecta através do sensor que o paciente utiliza no subcutâneo que ele está em hipoglicemia. Ela para a infusão de insulina, fica suspensa por 2 horas e religa automaticamente em 2 horas. Essa nova, que é o sistema Minimed 640G, ela já detecta, ela tem um algoritmo dentro dela, que já detecta pela velocidade e aumento de queda que o paciente apresenta, também junto, né, um sistema, ele é integrado com o sensor, antes do paciente chegar em hipo, ele já para. Então é previsão e para a infusão da insulina basal, antes de chegar em hipoglicemia. E retoma, a partir do momento em que ele percebe que o paciente retomou a glicemia, que já está numa velocidade que não corre mais risco, ela liga automaticamente, sozinha, no mínimo 30 minutos parar. Então, daqui a pouco já tem estudos, tá? E acreditamos que o pâncreas artificial, que daí não vai mais precisar da interferência do paciente, informando glicemia, informando quanto ele está comendo, já está em estudo e acreditamos que em 2 anos ele já vai estar nos Estados Unidos. No Brasil ainda vai levar uns 5, 10 talvez. Tá? O que a gente tem mais de tecnologia? Sensores de glicose, aparelhos de monitoração contínua de glicose. A bomba de infusão é muito parecida com isso. Esse aqui é um Guardian, na verdade, ele também é associado, mas o paciente, isso aqui já nem existe mais. Já usa a bomba de insulina de uma vez e consegue fazer, além da infusão, a monitorização. Ele fica vendo ali na telinha da bomba o quanto está a glicemia dele, acompanhando e tal. Tanto o Guardian quanto o Libre, já ouviram falar que é um sensorzinho que fica, dura 14 dias e tal, o paciente escaneia e consegue verificar. Qualquer um desses sensores, eles fazem leitura de líquido intersticial. Não é uma leitura de líquido igual do sangue, tá? Ele é atrasado. Capilar é uma coisa, intersticial é outra. Esse delay é em torno de 15 a 20 minutos, mas sempre é atrasado. Então é uma base para o paciente ter, para não chegar em limites muito altos ou muito baixos. Mas ele não pode utilizar normalmente a leitura intersticial para fazer cálculo de bolus, quanto eu vou aplicar de insulina. Os aparelhos apresentam setas, ó, aqui dá para ver que tem setinha.
Elas têm a seta de estabilidade ou sem seta, a seta de velocidade que sobe muito rápido, que sobe nível em velocidade intermediária e cai em velocidade intermediária muito rápida. Então, quando apresenta essas setas, a diferença entre a glicemia intersticial e a glicemia capilar está muito grande. Então, necessariamente, o paciente tem que fazer uma ponta de dedo. Tá? Esses dois são de uso pessoal e esse aparelho chama AIPRO, é de uso profissional. Os médicos pedem esse exame, o paciente fica com o sensor 6 dias. Esse aparelho mede a glicemia intersticial a cada 5 minutos, então são 288 leituras diárias. Tá? E a partir disso, o médico consegue avaliar a variabilidade glicêmica e quando que existe necessidade de alteração na terapia daquele paciente. São poucos lugares que fazem esse exame, lá no Centro de Diabetes a gente faz, o plano de saúde não cobre, tá? Está em torno de R$500 esse exame e é barato, porque um sensor desse custa R$350, só o sensor. Fora que o paciente leva o glicosímetro, as tiras, depois o médico lauda. Então não é um exame caro e é super eficaz para poder definir o tratamento. Softwares e aplicativos, esses aqui são super legais, porque especialmente o aplicativo é uma coisa que vocês podem ter no celular de vocês e utilizar, para quando o paciente perguntar, vocês já conhecerem, tá? A gente tem um software que se comunica com a bomba de insulina, chama CareLink. Existe o CareLink Pro, que é utilizado pelos médicos, e o CareLink Personal, que os pacientes têm USB em casa, conseguem baixar os dados da bomba de insulina deles, e ali tem toda a informação do paciente, tá? Todas as glicemias que ele inseriu, tanto de carboidrato que ele comeu, quanto de insulina que foi, se ele fez a troca dos descartáveis no dia certo, se a bomba recomendou que ele fizesse uma quantidade de insulina e ele mexeu na quantidade, se ele passou muito tempo com a bomba desligada, é um dedo duro, o médico descobre tudo, tá? Então, às vezes, o paciente não consegue, por exemplo, os médicos viajam muito, o paciente teve muita alteração, especialmente os pacientes pediátricos, né? O médico está viajando, a criança ficou doente, alterou a glicemia, a mãe ficou doida, o médico fala, baixa os dados. Ela baixa em casa e o médico consegue transferir para o computador dele os dados, avaliar e fazer a alteração da terapia que for necessária. Isso o CareLink é da Medtronic e o Check Connect, que se comunica com o celular, né, através do aparelhinho, e o celular também pode mandar para o computador, é o da Roche. Não necessariamente para bomba de insulina esse aplicativo, tá? Os pacientes que usam o Check Performa, o Active, que são monitores glicêmicos da Roche, também podem usar esse aplicativo. E o IBG Star, que na verdade ele é acoplado no celular e ele vira um leitor glicêmico. Então o paciente consegue realizar o examezinho de ponta de dedo tendo só esse equipamento ligado ao celular, e daí ele já fica, o próprio celular que juntar os dados que o paciente fizer exame, traça os gráficos de média glicêmica, então faz um históricozinho do paciente, aí ele leva na consulta e o médico consegue avaliar. E esse é o que eu mais gosto, é o Glic. Esse é um aplicativo brasileiro e é para contagem de carboidratos, tá? Os pacientes usam muito para definir a quantidade de insulina ultra rápida que eles precisam aplicar. Então eles baixam o aplicativo no celular, fazem um cadastro no site do aplicativo, lá coloca toda a informação da terapia. Por exemplo, quanto está usando de fator de sensibilidade. Vocês sabem o que é fator de sensibilidade? Fator de sensibilidade é quanto uma unidade de insulina é capaz de baixar a glicemia do paciente. Então isso varia muito de paciente para paciente. Antigamente a gente usava muito padrão, 50. Então cada unidade de insulina vai baixar 50. A gente já se faz um cálculo mais preciso, mais individual para cada paciente. E relação insulina-carboidrato, vocês sabem o que é? Quanto uma unidade de insulina é capaz de cobrir em gramas de carboidrato. Também é super variável. Antigamente o padrão a gente começava com 15 gramas de carboidrato para uma unidade e 50 de fator de sensibilidade para uma unidade de insulina.
Tá? Também hoje em dia já tem esses cálculos. Então, o paciente faz o cadastro dele no computador e coloca lá esses dados. Então, relação insulina-carboidrato, fator de sensibilidade, as metas glicêmicas estabelecidas pelo médico. E depois que ele faz esse cadastro, ele consegue inserir os valores da glicemia, o quanto de carboidrato que ele está comendo. Isso, gente, não precisa calcular. Ele colocando no aplicativo, procura lá, pão francês. Aí tem lá, pão francês integral, pão não sei o que, unidade, daí tem medida caseira e tem peso, ele seleciona e vai colocando todos os alimentos que ele está consumindo. No final, ele tem a contagem de carboidratos e automaticamente o aplicativo, baseado no cálculo que ele fez nesses padrões que o paciente colocou antes, vai dar a sugestão de dose para o paciente aplicar. O que tem de desvantagem nisso? O paciente não sabe mais calcular a dose. E se ele não está com a internet disponível, dançou, né? Vai fazendo chute. Então, o paciente, antes da gente passar o aplicativo, tem que ensinar a fazer na mão. Ele tem que entender aqueles termos que ele está usando e tal. O que tem de vantagem nisso também? Dependendo da resistência insulínica individual, e isso pode ser uma coisa de manhã, outra coisa à noite, outra coisa depois do almoço, esses valores de fator de sensibilidade em relação à insulina-carboidrato podem modificar ao longo dos horários do dia de paciente para paciente. Às vezes tem uma resistência insulínica maior ali de manhã, que tem um fenômeno de amanhecer. Às vezes, se ele usar aqueles mesmos valores para o almoço, ele faz hipo no meio da tarde. Então, a gente consegue cadastrar valores diferentes para horários diferentes também. Então, essas doses vão ser diferenciadas. Como que a gente ajusta isso? Eu não sei hoje em dia como é que estão os médicos fora, mas quem faz o ajuste de fator de sensibilidade em relação à insulina-carboidrato, na maioria das vezes, sou eu como nutricionista avaliando o pós-prandial desses pacientes. A gente sabe, o pós-prandial está ficando alto, precisa de mais insulina. Como é que aumenta a insulina? Baixando a relação insulina-carboidrato e fator de sensibilidade. Então, o que tem que lembrar? Esses fatores são inversamente proporcionais à quantidade de insulina que esse paciente vai receber. Então, quanto maior o fator de sensibilidade, maior a relação de insulina-carboidrato, menos insulina no bolso. A primeira bomba de insulina que foi para estudo era uma mochila, ela ocupava as costas inteiras. Hoje ela está menor que um celular, assim, né? Então, ela desenvolveu bastante nesse sentido do que ela era antes para agora. O que tem de diferente na terapia de múltiplas doses para a terapia de bomba de insulina? Então, múltiplas doses é aquele paciente que faz o uso de uma insulina lenta, que vai ser usada como basal, que pode ser aplicado de 1 a 2 vezes por dia. Quando vocês verem pacientes em uso de NPH, muitas vezes tem paciente que aplica até 3 vezes por dia, tá? As insulinas mais novas, os análogos, e hoje a gente tem insulinas que têm uma durabilidade de até mais de 24 horas, aplicam 1 vez por dia, tá? Essas insulinas são muito melhores, têm uma absorção muito mais previsível, os pacientes têm um risco muito menor de hipoglicemia, então não tem por que ficar usando uma insulina que é tão antiga, que já não tem um efeito tão bom assim. E com a bomba de insulina não se usa mais a insulina lenta, o paciente deixa de aplicar, só vai utilizar a insulina ultra rápida, que é entregue para ele conforme uma programação de 24 horas. Tá? Então ela vai ser entregue em microbolos de insulina. Vamos dizer que o paciente utilizando uma insulina lenta faz lá uma aplicação de 20 unidades de manhã. Com a bomba ele já começa utilizando pelo menos 20% a menos de insulina basal, tá? Porque é uma insulina ultra rápida. E essa insulina é entregue conforme a programação em microbolos durante as 24 horas do dia. Por que é mais fisiológico? Porque a gente consegue simular e colocar ali, se ele precisa de mais insulina basal de manhã, mais insulina basal de manhã, menos, mais ou menos, muito mais. Você acompanha essa fisiologia individual daquele paciente, tá? Então, essa liberação é contínua. E aquelas aplicações que os pacientes têm que fazer com a insulina regular, que tem que ser feita meia hora antes da refeição, não sabe nem se vai conseguir almoçar e aplica, consegue fazer imediatamente antes da refeição, tá? Sem precisar se picar. Só informa a bomba
quanto está comendo, quanto está a glicemia, a bomba calcula e manda entregar. Então, se ele quiser fazer isso 20 vezes por dia, ele faz. Tá? Então, isso tem uma flexibilidade maior, é qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, o que você acha de um paciente que aplica insulina 7 vezes por dia? 2 de basal e 5 bolos, picadinho. Em 3 dias, ele aplica 21 vezes insulina. Com a bomba de insulina, ele troca uma vez os descartáveis a cada 3 dias. Deixa de se picar 20 vezes. Essa infusão é feita subcutânea. É uma cânula de plástico. Tem de 6 milímetros, tem de 9 milímetros, tem de 13 milímetros, depende do paciente. E é sempre só o análogo ultra rápido. Não se usa insulina regular em bomba de insulina. Se usa, existem insulinas no mercado que são as análogos ultra rápidos, que vocês vão ouvir falar, como a... Tudo bem? Então, tem a PAT, a Lispro e a Pidra, né? Que é a do Agir. Essas a gente usa na bomba. A Pidra menos. A gente usa mais a Novorapid ou a Maló. Então, a dose basal ela pode ser entregue pelo menos de 0,025 unidades por hora. Isso que usa muito em criança. A gente tem bebezinhos de 10 dias com bomba de insulina já. O que é essa dose aqui? Essa dose é 40 vezes menos do que uma caneta descartável de insulina consegue fazer, que é 1 unidade. Então é super preciso, tá? E as doses de correção, cada vez que se alimentam, também são calculadas com precisão. Então não tem mais aquela necessidade do paciente arredondar. Ah, precisava aplicar 3,6 unidades. Ou ele aplica 3 ou ele aplica 4. A bomba aplica 3,6 unidades. Então aqui, ó, essa aqui é uma simulação do que é a basal. Aqui em vermelho seria a necessidade de insulina nesse paciente. E aqui distribuído de hora em hora é a quantidade de basal que ele está recebendo. Então, olha lá, aqui ele tem uma densidade menor, aqui ele tem um fenômeno do amanhecer bem pronunciado, a gente consegue aumentar bem a quantidade de insulina por hora. Então, se você olhar no dia dele, ele vai desde 0,4 unidades de insulina, quando ele usa menos insulina por dia, até 1,5 unidades de insulina no horário que ele precisa mais. Isso por hora, né? E aqui também é onde tem a maior quantidade de insulina, né? Essa variação da basal, e onde ele faz os bolos nas refeições, né? Imediatamente antes. Então não tem aquele espaço de 30 minutos, tanto tempo antes. Inclusive para criança, que a gente às vezes não tem como prever se vai comer tudo que pôs no prato, com a bomba de insulina você consegue fazer logo depois também, sem ter tanta variabilidade no final das contas. Existem bombas sem fio, aqui ela está carregando, né, no carregador, e depois ela é acoplada direto no corpo do paciente, se chama Omnipod. A insulina vai aqui dentro, só que essa bomba ainda não tem no Brasil. A VEL, que foi a bomba da Medtronic que eu mostrei para vocês, que é aquela que é associada ao sensor de glicemia, faz a suspensão da basal e fica parada por 2 horas e liga automaticamente em 2 horas, se alcançar um limite de glicemia que o médico programa normalmente em 70, 80. Por que se a hipoglicemia é só 70? Por que ele já põe esse limite mais alto? Alguém? Porque é uma leitura intersticial, ela é atrasada. Então, normalmente, se ela está lendo 80, na ponta de dedo já está mais baixo. Então, ela já suspende antes, conforme a programação. Essa aqui, ai, gente, tô apaixonada por essa bomba. Primeiro, ela é a prova d'água. Criança quer ir pra piscina, vai com a bomba, vai no mar, toma banho com a bomba. As outras não podia. Essa aqui já pode, tá? Segundo que ela é toda coloridinha, você vê mais certinho quanto tem de insulina, quanto que tem, quantos dias vale o sensor, o que está acontecendo na bolsa, tem muito mais informação na tela da bomba. Outra coisa que para nutricionista é super legal, a bomba faz bolos, entregas de insulina de jeitos diferentes conforme o paciente come.
Quem já viu um paciente com diabetes que foi num rodízio de pizza, aplicou um monte de insulina, teve uma hipoglicemia e 2 horas depois estava com 300. Perfeito? O que acontece? Muita proteína, muita gordura, a insulina começou a fazer efeito, a glicose ainda não chegou no sangue, ele teve uma hipoglicemia, quando a insulina acabou o tempo de ação, a glicose explodiu. Tá? A bomba tem o bolus padrão, que é aquela entrega imediata. Então, pôs o quanto está a glicemia, pôs o quanto vai comer de carboidrato, ela fez a conta, entregou imediatamente, como se fosse uma injeção e você faz de uma vez só. Alimentação trivial. E o duplo ou o multi-onda. Esse aqui é para pizza, feijoada, fast food, que tem uma quantidade maior de gordura e proteína, que faz exatamente aquilo que eu falei. Então, ele também faz o cálculo e você pode liberar daquele cálculo, vamos dizer assim, calculou para que tem que aplicar 5 unidades. Pode entregar 50% e a programação daí é definida conforme o conhecimento do paciente. Quanto tempo depois você faz hiperglicemia quando você come isso? Faz 4 horas depois. Então tá, então entrega 50% do bolus agora, 2 unidades e meia imediato e programa as outras 2 unidades e meia para daqui 4 horas. E essa variação de quantidade também pode existir. 30% agora, 70% depois e tal. Então, qual que é a diferença entre o bolus quadrado? Entrega o total planejado num determinado período de tempo. E do duplo, ou do multi-onda, e esse nome é porque é duplo na bomba da Medtronic e multi-onda na bomba da Roche. Entrega uma quantidade agora e o resto da quantidade em determinado tempo que você pediu. Acaba com essa história de hipoglicemia precoce e hipertardia. Outras possibilidades com o uso de insulina. Inclusão de diferentes coeficientes em relação à insulina-carboidrato, de fator de sensibilidade, que foi aquilo que eu expliquei, conforme a resistência insulínica no dia. Programação de fatores de correção variáveis também. Fator de correção é a mesma coisa que fator de sensibilidade. Cálculo da insulina residual. Gente, isso aqui é tudo de bom. Chama insulina ativa. A bomba sabe quanto de insulina o paciente aplicou e há quanto tempo. E se ele tem uma programação lá, que o médico que vai sugerir 3 horas, 4 horas, conforme também o histórico desse paciente, e você for fazer outro bolus num período de tempo depois. Então, normalmente a gente pede o quê? Faz o bolus 2 horas depois a pós-prandial, que é para ver o quanto tá. Se ele tem uma insulina ativa de 4 horas, em 2 horas quando ele medir, a bomba vai dizer que ainda tem 50% da insulina que ele aplicou. E ela calcula se aquela insulina é possível de baixar o quanto ainda está a glicemia dele. E se ela precisa só de um residual, se ele precisa de 0,1, ela aplica só 0,1. Então ela não deixa sobrepor bolos para o paciente não fazer excesso de insulina. Tá? É uma super segurança isso. E o cálculo de bolos é integrado para administração de doses mais precisas e ideais para cada indivíduo. Então não existe programação de uma bomba com a outra. É totalmente diferente a bomba de um paciente para a bomba do outro. Existe também a possibilidade de na bomba fazer programações para situações especiais, né? Então, para atividade física, a gente consegue tanto fazer basais temporárias, que podem começar, as basais temporárias podem ser de 30 minutos a 24 horas. Então, se o paciente tem uma atividade física intensa, normalmente a gente já começa com redução da basal 2 horas antes e vai pelo menos até 2 horas depois que ele terminar a atividade. Para doença, consegue fazer a basal maior, programada durante as 24 horas do dia. Então, tem lá a basal é 100%, consegue aumentar e fazer uma basal de 130%. E aquelas partes mais psicológicas mesmo, a mulher em período pré-menstrual, está em depressão, está ansioso, tem prova de vestibular, a semana de prova na faculdade, tudo a gente consegue atender com as programações especiais que a bomba proporciona. Indicações. Qualquer paciente tipo 1 pode usar bomba de insulina? Vocês sabem que paciente tipo 2 pode usar também, só que usa de um jeito diferente. O paciente tipo 2 que já é insulinizado vai fazer bolos fixo. Então, para cada refeição ele não precisa lançar a quantidade de carboidrato, lançar o quanto está a glicemia. Ele simplesmente lança que ele tem que aplicar 5 unidades e a bomba faz. Então, usa de forma diferente do que o tipo 1.
mas pode usar também, tá? O que vocês têm que levar em consideração? É um paciente que vai conseguir lidar com o sistema? A gente tem paciente que não sabe lidar com o celular. A gente não vai botar um equipamento desse para uma pessoa que não consegue, gente. Isso é cognição, não tem. Tem diminuição cognitiva, não dá. Às vezes já é um paciente de muito tempo de diabetes, que já tem neuropatia, que já, quando já está com todas as complicações feitas, a bomba não conserta mais, tá? Responder os seus alarmes. A bomba tem um monte de alarme. Alarme de que não está infundindo insulina porque dobrou a cânula, alarme que acabou a insulina, alarme que está alta, alarme que está baixa. Se ela tem alarme, é para o paciente atender, não é para ele deixar tocar. Então ele vai atender, por isso serve o test drive. Se a gente vê que durante os 30 dias o paciente não fez nada do que você falou, não trocou a cada 3 dias, aquele paciente não serve, não tem perfil para bomba. Tem que monitorar a glicemia de 4 ou 8 vezes por dia. Essa história de que não precisa mais fazer ponta de dedo, mentira. Porque qualquer sensor é leitura intersticial. E leitura intersticial é diferente de capilar. Deu certa dependência, vai ter que fazer a capilar. E calcular a quantidade de carboidratos nas refeições. Aí que a gente entra. Fundamental saber ensinar um paciente a comer e a contar carboidrato. Sabe o que é a coisa que me deixa mais triste que nutricionista? É a pessoa que o paciente com diabetes mais odeia. Até ele aprender como é que sabe ensinar. Porque eles chegam, gente, tiraram tudo. Eles não comem mais pão, eles não comem mais arroz, eles não comem mais batata. Essa história de que tudo que está embaixo da terra não pode. Tá errado, eles podem. Eles têm que saber comer, aprender a contar carboidrato. Você não consegue tomar adoçante? Você só consegue tomar o café com açúcar? Ok, é o ideal? Não, não é, mas ele vai tomar independente de você querer ou não. Então ensina ele a cobrir aquela quantidade de açúcar com a insulina, que daí não tem problema. Contraindicações então, essa aqui. Aí, vou pôr ali na bomba, a bomba vai pôr insulina, então vou comer o quanto eu quero, mas daí já não é uma questão do diabetes, né? É uma questão mesmo do resto que tá errado, vai ter colesterol alto, vai ter triglicerídeos estourando, então não é assim. Então, pacientes que não atendam aqueles critérios anteriores não são pacientes de bomba. Substituição da educação pobre em diabetes. É o tipo folgado, que é a coisa mais fácil. Esse paciente não serve. Precária habilidade de automonitoramento. Não faz ponta de dedo, não adianta ele lançar na bomba só o carboidrato que ele comeu, porque só vai estar corrigindo metade. Então, ele vai estar sempre alto porque a glicemia não está baixando e não porque não cobriu o que ele comeu. Pacientes que apresentam problemas psiquiátricos ou distúrbios alimentares. Vantagens da terapia. A gente já falou tudo, né? Mas de qualquer forma, para repetir, a absorção mais previsível, com aquela redução da variabilidade que o paciente apresenta. Simulação da função pancreática normal. É igual ao pâncreas? Não, não é. Porque ainda você tem que fazer toda a informação. Se você não informar a glicemia, a bomba não faz nada. Se você não informar quando está comendo, a bomba não faz nada. O pâncreas faz. Então ele só simula. Precisão nas doses de insulina, sem a necessidade de ficar fazendo arredondamento. E se vocês pegarem paciente que chega no consultório e todo dia o café da manhã dele é 40 gramas, o almoço 35, o jantar é 50, não existe número redondo, tá fazendo no chute. Tá? Tem que ficar de olho. Menor risco de hipoglicemia por todos os mecanismos que tem insulina ativa, os alarmes, a quantidade de insulina mais precisa, né? Maior flexibilidade na rotina alimentar, então os pacientes eles têm, quando eles vêm há muito tempo, já é um paciente educado, eles têm uma rotina alimentar muito certinha, eles comem realmente aquilo todo dia. Mas a flexibilidade ajuda para a qualidade de vida, né? Maior segurança na prática de atividades esportivas, porque a gente consegue reduzir a basal, coisa que você não consegue se você fez uma aplicação de uma insulina lenta. Já fez, não tem como tirar, né? Previne e retarda as complicações crônicas, porque tem uma melhora da variabilidade glicêmica, porque tem uma diminuição de hemoglobina glicada, tá? E elimina a necessidade de múltiplas aplicações diárias de insulina. Sucesso da terapia de infusão, do que depende? Seleção adequada de paciente. Então, se o paciente não tem perfil, nem tenta. Nem para test drive não serve. Vai perder lá, vai deixar de atender um paciente que realmente tinha perfil. Frequência das medidas diárias de glicose. Para um paciente em test drive, que é um período em que se ajusta a terapia,
tem que fazer pelo menos 8 pontas de dedo por dia. Tá? Pré-prandial, 2 horas pós-prandial, antes de dormir e uma vez de madrugada. Contagem de carboidratos correta. Chegou um paciente, vai pôr bomba, ainda não faz contagem de carboidrato, não dá para pôr bomba. Ele tem que ser educado antes. Durante, não existe. Presença de equipe multi e interdisciplinar. Então, lá no centro de diabetes, a gente tem os endócrinos adultos, endócrinos pediatras, nutricionista, podiatra, que é especialista no cuidado de feridas, a gente tem cirurgião vascular, a gente tem exame de fundo de olho. Então, concentrou tudo num lugar só para atendimento desse paciente. Então, quando vem um paciente para teste, para coisinha, a gente se conversa. E por que que isso é importante? A língua que você fala com esse paciente. Porque não adianta eu falar uma coisa e ele no consultório do médico, o médico fala outra. E para que esse paciente não tenha essas restrições e tal, que ele muitas vezes apresenta, eles têm uma dieta regrada, óbvio. Isso é todo mundo. Eu falo para os meus pacientes, gente, não é, vocês não têm que comer direito porque vocês são diabéticos. Todo mundo tem que comer direito, né? Mas a gente acaba tendo uma resposta muito melhor em termos de adesão a uma dieta, alguma coisa que você faz de prescrição para esses pacientes, quando é um paciente diabético. Porque ele já vem com aquilo de que ele tem que ser. Então é uma obrigatoriedade de ter uma alimentação mais saudável, né? Mas ele consegue ter um estilo de alimentação normal se ele contar o carboidrato e principalmente ingerir dietas que tenham menos gordura. Por quê? Porque altera demais, não que aumente a glicemia e a gordura, mas a absorção da glicose fica diferente quando tem muita gordura na alimentação. Vem muito diabético que tirou o carboidrato, tá? A dieta cetogênica é uma dieta que existe, é uma dieta para quem tem epilepsia, tá? Paralisia cerebral. Por quê? Porque o carboidrato aumenta a crise convulsiva, então é restrito nesse sentido. Só que eu aprendi uma vez, não me lembro quem que falou, que o carboidrato é o salário da gente e a gordura e a proteína são nossa poupança. Se a gente não tem o salário, a gente vai gastar. Ok para quem quer emagrecer e gastar, né? Mas a dieta cetogênica não é uma coisa que a gente consegue aguentar por muito tempo. Aí o que que acontece? Não tem o carboidrato, ele vai transformar a gordura acumulada e a proteína que vem através do glicogênio muscular em energia. Só que essa transformação em energia gera corpos cetônicos. E daí um paciente diabético tem um grande problema nesse sentido, porque ele vai fazer uma cetonemia e uma cetoacidose. Então não pode. Não proponham nunca isso. Proponham o uso de carboidratos melhores, complexos, mais fibra e distribuídos ao longo do dia. Mas dieta cetogênica para diabético não pode. Tá? Complicações do mau uso, hiperglicemia e cetoacidose, lógico, tudo isso que eu falei. Infecções de pele, não faz a troca, deixa ali a insulina permanentemente, fica lá 6 dias com uma insulina que está exposta ao calor do corpo, ao movimento, à luz, a tudo, não presta em mais de 3 dias, né? Chega a virar um gel dentro da cama. Falhas nas bombas são muito raras, porque eles têm muitos mecanismos de indicação que tem alguma coisa errada, e as empresas dão garantia para a bomba, dão assistência técnica, trocam a bomba. E as hipoglicemias por contagem de carboidrato errada, por colocar a cânula no lugar errado e fazer uma aplicação intramuscular, enfim, né? Progressão da terapia na Europa, tá? Então, em 2015, a gente vê que tem pouquíssimos pacientes fazendo 3 injeções diárias. Vamos dizer que esse paciente faça uma injeção de lenta, de insulina basal, e 2 de rápida por dia. Injeção de 1 a 2 vezes por dia, que é aquelas aplicações só de NPH, não existe mais na Europa. Daí a gente tem uma porcentagem aqui de 4 a 6 injeções diárias, que são a terapia de múltiplas doses de insulina. E olha a quantidade, mais da metade dos pacientes diabéticos já utilizam bombas de insulina. Aonde que está o Brasil? Alguém chuta? O Brasil está em 2001.
gente ainda tem paciente utilizando 1 a 2 injeções diárias de insulina. Não dá para nada, a mesma coisa não fazer, né? Ainda alguns, a maioria em terapia de múltiplas doses, mesmo sendo com uma insulina ruim, ou seja, não tão boa, MPH irregular, esses pacientes já fazem uma terapia de múltiplas doses de insulina. Mas a gente está bem longe de ser o ideal. Aqui então, a progressão, a gente está aqui, né? Esse aqui é lá nos Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos ele já está um degrauzinho em cima da gente. Esse aqui é Minimed 670 lá. A gente está nessa 640, que foi a que eu expus para vocês. Essa nova, que é o sistema híbrido, ele já faz os ajustes de basal sozinho, tá? E de bolos também. E essa, que ainda está em estudo com previsão para os Estados Unidos de 2020, já é aquela bomba que não precisa mais de ação do paciente, que eu falei para vocês. Que ela, vendo a medida que está subindo ou descendo a glicemia, ela joga mais insulina, para a insulina, tá? Que é o pâncreas artificial. Por que tem isso aqui? Aí, eu falo que tem muito paciente mal educado, em termos de mal educado com tratamento de diabetes, que tem uma Ferrari, baita de uma bomba de insulina, R$21 mil o negócio, R$3 mil por mês, e dirige um Fusca. Porque vai lá, não troca os descartáveis, não informa o carboidrato direito. Se você tem um negócio que faz uma coisa super precisa, uma dose super precisa, você informa no chute o carboidrato, você não está usando direito o equipamento, tá? Então eu falo, olha, tem uma Ferrari e dirige que nem um Fusca. Velho, tem uns pedaços. Aqui são os aparelhos de glicose, eu não vou me ater muito porque tudo isso eu já falei, né? Da questão de que são glicemias intersticiais, que as limitações são adesão do paciente, dados incompletos com poucos valores, e esquecimento do paciente de trazer os dados no dia da consulta. Daí você não consegue ajustar. O CGMS, que é aquele aparelho profissional, é o holter de glicose, né? A gente tem o holter do coração. Esse aqui é o de glicose, com 288 medições diárias. Esse aqui é o que fica no subcutâneo. Isso aqui não é um fio, a espessura dele são 2 fios de cabelo junto. Então o paciente nem sente que isso está no subcutâneo, tá? Então ele é colocado, e esse que tem a durabilidade de 6 dias. Daí aqui, tá vendo que tem uma ligação, é onde é colocado essa conchinha aqui, liga aqui. Depois de 6 dias a gente tira a conchinha, isso aqui vai para o lixo, e a conchinha é colocada na fonte e todos os dados para o computador. Então isso aqui também, o que forma, como que é feita essa leitura no interstício? Esse fiozinho que eu falei que tem ali, ele tem umas enzimas que reagem com a glicose do líquido intersticial. Quando ela reage com esse líquido, ela forma oxigênio livre, que manda o sinal elétrico, que é o que aquele aparelhinho lê, tá? Que é o receptor, e depois ele transmite para o computador. Então, a cada 10 segundos, ele transmite um sinal, tá? E a média de sinais a cada 5 minutos dá 288 medições diárias. Não faz medidas de glicemias menores de 40 e nem maiores de 400. E pode ser acoplado à bomba de insulina. Aqui, ó. Então, ele está aqui, ele joga a enzima, ela age com a glicose que entra, ó, no sangue e forma oxigênio livre, e é isso aqui que o sensor lê, ó. Daí ele vai formando. Esses pontinhos vermelhos aqui são momentos em que o paciente insere calibração. Então, ele faz glicemias capilares, coloca o valor, depois a gente transfere para o computador, para ele poder transformar o sinal elétrico que ele gravou em leitura glicêmica e mostrar a variabilidade ao longo do dia. Precisa da participação do paciente sempre, porque tem que calibrar no mínimo de 12 em 12 horas. Elas ficam armazenadas no recorder por até 10 dias antes de ser transferido para o computador. E após o download, essas informações ficam disponíveis tanto na nuvem
do equipamento, que o médico pode acessar de outro lugar, quanto no aparelho que o próprio paciente usa. Aqui são os gráficos que ele me traz. Então aqui ele me diz quanto tempo o paciente permaneceu acima da meta, quanto tempo dentro da meta, quanto tempo abaixo da meta. Para aqueles 6 dias, qual a média glicêmica, qual a estimativa de hemoglobina glicada. Aqui me dá o resumo de todos os dias que o paciente ficou. Aqui vem quantidade de carboidrato, quanto estava antes, quanto estava depois da refeição. Então é um estudo completo do que o paciente fez naqueles dias. Esse aqui é o já da bomba de insulina, também o médico prevê a partir de cores. Esse aqui é a leitura do sensor, existe um gráfico que vem com a leitura do que o paciente inseriu de glicemia. Então, quanto mais amarelo, maior a concentração de hiperglicemias. Então você pensa, você olha esse paciente aqui, o que você imagina? Que ele está bem, ó, a maioria do tempo ele tá retinho, e está dentro da meta a maior parte do tempo. Esse paciente está bom? Não, esse paciente não está bom. Por quê? Porque quando você pega momentos em que ele tem, olha a variabilidade dele, vai daqui até lá embaixo, ó, até glicemias menores do que 40. Então esse paciente precisa de ajuste, tá? E daí o próprio aplicativo sugere onde deve mexer. Tente perguntar para o seu paciente se ele está fazendo contagem tal, se ele está aplicando antes da refeição. Tente baixar a basal de tal horário. Então ele já, o próprio aplicativo sugere como ajustar a terapia. Sensores de uso pessoal é o Libre especificamente, tá? E aumenta a aderência do paciente porque ele pode escanear a hora que ele quiser. Só que ele só pode usar aquela medida que ele está tendo no scanner se não tiver o quê? Seta de tendência, que diz que a velocidade está muito diferente. Então aqui, ó. Esse aqui já é ele é mais durinho, ele é mais pontiagudo, mas ele dura 14 dias, o outro só dura 6. Em média, o paciente gasta R$500 por mês, tá? São 2 sensores. Esse é o Libre. Já falei também, tudo. Esse é o gráfico que o Libre apresenta. Então aqui ele aparece o horário que ok, tá tudo bem, em vermelho o horário que o paciente não tá legal, muita variabilidade, é o horário que ele tem tendência a hipo, então também apresenta tudo onde que o médico tem que mexer. E aqui vem do dia a dia. Ó, esse dia aqui, o tempo de madrugada que esse paciente permaneceu em hipoglicemia, é uma tendência. Então o médico já sabe que aqui talvez ele tenha que fazer um ajuste de basal, né? Então vem tudo mastigadinho para ajuste de terapia. Redução de número de medições de glicemia, informações dos níveis dos últimos. Então o paciente, como esse equipamento é dele, ele consegue monitorar, ele tem os gráficos, ele tem as leituras, quanto de tempo, aquilo que aparece no gráfico pra gente, ele tem na mão. Ele é brasileiro e por meio desse software, então, vocês baixam direto no Google Play, tá? Não tem custo, ele é gratuito e vocês podem fazer o cadastro de vocês mesmo, daí podem usar os valores padrões, aquele que eu falei, 15, 50, com meta glicêmica de 100 para calcular, tá? E vão fazendo, é bem legal para testar, para ver o quanto que está comendo de carboidrato. Ele não dá só carboidrato, ele dá gordura, ele dá total de calorias, então não é só paciente diabético que usa. Tá? Lá ele tem diário de glicemia, contador de carboidrato, cálculo de dose, tudo num aplicativo só. Cadastro, que eu já falei que faz, aqui está o site. Se vocês quiserem entrar para pesquisar, a carinha dele mudou um pouquinho, tá? Não é mais essa aqui, é aquela que apareceu antes. Aí esse é o ApoCheck Connect, que pode baixar para baixar. Isso também pode ter, se alguém tiver consultório, para baixar o dispositivo do paciente, vocês podem ter em qualquer computador também. Se o paciente tiver aquele aparelhinho ali. São de gerenciamentos. Esse aqui também eu já falei, que acopla ali no celular e vira um leitor glicêmico. Só. Acho que é isso. Pronto, foi cansativo, né, Jean? Só. Obrigada.